Boa tarde a todos. Bom, então hoje a gente vai dar início aqui à parte das aulas síncronas da disciplina de Fundamentos da Aerodinâmica, TMEC 053. Bom, eu vou passar brevemente aqui o plano de ensino, né, para esse segundo período especial remoto, né? Então, essa disciplina, ela tem uma carga horária aqui de 60 horas, né? A gente vai desenvolver essa disciplina da seguinte forma. Então, serão feitas 2 horas semanais na forma síncrona e, a princípio, né, o material aí para que vocês possam estudar, né, seria correspondente daí a 4 horas semanais na forma assíncrona, né? Então, a gente vai ter aí um período total de algo em torno de 10 semanas para desenvolver aqui a disciplina, né? Bom, então, essa disciplina, né, ela tem aqui como objetivo geral o estudo, né, dos princípios da aerodinâmica aplicados em especial, né, para veículos e asas, né? A gente vai estudar aqui o equacionamento e a fenomenologia, né, relacionada aí à parte de aerodinâmica, um vazamento mínimo aí para projeto de asas e aerofólios, né, e aplicar basicamente o ferramental, né, teórico e prático da disciplina aí de mecânica dos fluidos. Bom, essa disciplina, então, né, ela vai ter basicamente 6 tópicos principais que vão ser apresentados, né? Então, as 2 primeiras semanas, então, nesta semana e na próxima, né, a gente vai trabalhar aí uma breve introdução e uma motivação aqui à disciplina de Fundamentos da Aerodinâmica, né? Na semana seguinte, então, vamos ver aí os princípios e equações fundamentais associados à aerodinâmica, né? Por 2 semanas, devemos trabalhar aí a parte de escoamentos invícidos e incompressíveis, né? E até, né, antes ali do nosso recesso, nas 2 semanas anteriores, a gente vai ver, então, a parte de escoamento incompressível sobre aerofólios. Então, a gente daí para ali, né, na semana do dia 13 a 19, né, essa vai ser a última semana de aula neste ano, para regressar, né, com as aulas síncronas a partir da semana do dia 18 de janeiro, né? Então, daí ficam faltando 2 assuntos, né, que vão ser cobertos aí num período de 3 semanas. Então, as 2 primeiras semanas ali, né, no retorno, seriam daí os escoamentos sobre asas finitas, né? Asas finitas daí seriam a parte aí, né, de corpos tridimensionais, aerofólios que finalizam a parte, né, desse ano, né, seriam corpos bidimensionais, e por último, fazer um estudo, né, breve, relacionando aí a escoamentos compressíveis, né, então, a parte da aerodinâmica associada a escoamentos compressíveis. Com isso, então, a gente fecha aí, né, as unidades básicas aqui dessa disciplina. Bom, então, essa disciplina ela vai ser desenvolvida, né, a partir dessas aulas síncronas
e material aí disponível para vocês fazerem o estudo, né, de forma assíncrona. A princípio, né, a nossa comunicação, ela vai ser feita, então, né, de forma remota, através de e-mail, da UFPR virtual, né? Então, não sei se vocês já acessaram anteriormente aí a UFPR virtual, possivelmente, né, tenham acessado aí anteriormente esse ambiente, né? E o Microsoft Teams, que é aqui o nosso meio aqui de comunicação para as aulas na forma síncrona, né? Então, eu devo gravar essas aulas aqui síncronas, né? E depois disponibilizar essas aulas, né? Aí dentro da UFPR virtual, né? Então, esse deve ser o nosso padrão aqui para essas aulas, né? Dentro da UFPR virtual, então, também eu devo manter aí e disponibilizar o material, né? Aí das aulas, né? Com algum material complementar, dependendo aí, né, do assunto, para que vocês então possam fazer o estudo, né, aí de forma remota também. Né? Bom, a parte de avaliação, então, a princípio, né, a avaliação também deve ser aí feita de forma remota. Eu tenho previsto aí, né, 3 datas aí de avaliações. A primeira, correspondente à semana aí de 29 de novembro a 5 de dezembro. A segunda, né, aí antes do nosso recesso, na semana antes do recesso. E a terceira na última semana aí, né, de aulas. Então, a princípio, as 3 semanas aí, né, prováveis aí para entrega programada aí de atividades. De qualquer forma, né, toda vez que tiver alguma atividade a ser entregue, eu vou entrar em contato aí com vocês, através aí do e-mail, né, e disponibilizar, né, esse material também lá na UFPR virtual, né? Então, esse material aí vai sempre estar dentro aí da UFPR virtual para entrega também via UFPR virtual. Por isso que acaba sendo bastante importante aí que vocês tenham acesso, né, a essa plataforma, a UFPR virtual aí, e verifiquem, né, o seu acesso, né? Qualquer problema de acesso, né? Então, vocês podem entrar em contato aí comigo para ver se eu consigo resolver. Se não, né? A gente vai ter que entrar em contato aí com o suporte para que vocês tenham então um acesso. Bom, o acesso aqui, né? Então, ele deve ser feito da seguinte forma. Então, eu devo disponibilizar aqui para vocês. Então, para apresentar o acesso aqui à UFPR. A UFPR virtual, né? Então, o site aqui básico é esse aqui, a ufprvirtual.ufpr.br, né? No caso aqui, então, existe, né, o usuário deve ser informado aí o CPF, a senha, né, inicial aí é a data de nascimento, composta aí por 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano, né? Tudo aí junto. Então, são 8 dígitos. Entrando nesse acesso, né? Ele deve aparecer aí a página de vocês e as disciplinas aí, né, em que vocês estejam ou já estiveram aí matriculados anteriormente, né? Então, no nosso caso aqui, né, eu tenho aqui
TMEC 053, né? E nela, então, que eu vou fazer a disponibilização do material, né? Então, ele está aqui, estou preenchendo ainda aí a disciplina, né? Então, ele deve estar aí disponibilizado aí, né? O material para vocês, para poderem, então, fazerem um estudo. Bom, então, na parte aqui, né, do curso noturno, né, eu já fiz a disponibilização de alguma parte aí desse material, né? Então, eu tenho um arquivo aqui que seria o livro-texto. Esse livro-texto, ele está em inglês, mas a gente vai utilizar, né, aí como material de apoio, né? E os diversos capítulos que a gente deve estudar aí ao longo da disciplina. Então, tenho colocado aqui, né, a parte aqui de apresentações, né, que vamos discutir aí ao longo da disciplina, né? E eu devo ir alimentando, né, essa página aqui da UFPR Virtual para que vocês possam, então, fazer o estudo aí complementar durante a disciplina. E é nesse ambiente aqui também, né, que devem ser disponibilizados aí as aulas, né, síncronas gravadas. Então, eu devo postar aqui, preparar aqui uma página, né, um bloco com links para essas aulas e também o material aí para avaliação, né? Então, também devo, ao longo aí do transcorrer, né, do curso, colocar esse material de avaliação, né, em que vocês, então, vão baixar o material, preparar, né, responder a, aquilo que for, né, solicitado e me reenviar através também da UFPR Virtual. Por isso que é importante que vocês verifiquem aí, né, anteriormente o acesso a essa plataforma. Professor, Oi. esse arquivo da ementa do plano de aulas, ele se encontra no FPR Virtual também? Eu vou colocar aqui também. Acho que Tá eu não bem, obrigado. coloquei ainda. Também então, obrigado. Bom, mais alguma dúvida aqui inicial? Bom, então vamos iniciar agora a parte do capítulo 1, né? Vamos começar aqui a, a ver, né, a parte de introdução e uma breve motivação, né, ao estudo aqui de aerodinâmica. Então, esse seria nosso primeiro capítulo, né? Então, uma introdução e uma motivação, né? A parte aqui de aerodinâmica. Bom, então, a questão aqui, né, associada à aerodinâmica e também, né, à hidrodinâmica, né, a relação, né, de aerodinâmica ou hidrodinâmica, o nome está relacionado basicamente ao fluido que seja, né, estudado. No caso, né, da hidrodinâmica, seria, né, o fluido aí de trabalho, água, né, ou algum líquido. A aerodinâmica, o ar ou algum gás, né? Bom, então, um fato histórico aqui, inicial, né, é essa batalha que ocorreu ao fim do século XVI, né, em que a Armada Espanhola, né, foi derrotada aí pela Marinha Inglesa, né? A data aqui desse acontecimento foi no dia 8 de agosto de 1588, né? Ao longo aí do Canal da Mancha, né? Então, qual que foi o fator aqui histórico associado, né, a
a essa batalha. Então, na época, né, a marinha, né, espanhola era considerada aí a principal marinha do mundo, né, do mundo ocidental. Então, essa marinha espanhola, ela era composta aí por 130 navios, né? Esses navios eram navios bastante grandes, né? E tinham aí uma tripulação composta por algo em torno de 30 mil homens, né? E munição pesada. Do outro lado, né, a marinha inglesa era composta aí por um número maior de navios, 197, só que eram navios menores, né? E com aí uma tripulação, né, um pouco maior do que a metade da tripulação espanhola, né? Então a tripulação aí, né, era composta aí por cerca de 16 mil homens e canhões aí mais leves. Bom, o que que aconteceu então nessa batalha, né? Então aqui é uma pintura, né? Aí que a princípio ele ilustra, né, essa batalha e verificou-se, né, e observou-se o seguinte: nessa batalha, então, né, as forças inglesas acabaram afundando aí 6 navios espanhóis. Com isso, né, acabaram desorganizando toda a armada espanhola e essa desorganização da armada espanhola, então, foi decisiva para o final, né, desse conflito. Então, essa batalha, na realidade, né, ela marcou o seguinte ponto, né, que o poderio naval ela passou a ser medido não pela grandeza, né, de um navio, de uma embarcação, mas pela velocidade e a capacidade de manobras dessas embarcações, né? Então, a Armada Espanhola ela era composta, né, por navios grandes e difíceis, né, de serem manobrados, com equipamentos, né, mais pesados, e a Marinha Inglesa era composta aí por embarcações mais leves, mas de fácil manobrabilidade, né? Então, o que que aconteceu? Esses navios, né, mais rápidos e de mais fácil manobras, né, elas conseguiam então vencer a, a esquadra espanhola, né? Então, dessa batalha, né, então a gente tem aí um ponto principal que é o seguinte problema aí de engenharia, né? Então, qual é? A gente conseguir diminuir a resistência, né, que é dada aí pelo arrasto, do escoamento, né, do fluido aqui, que é a água, sobre o casco dos navios. Então, na verdade, né, esse problema de engenharia, ele é basicamente um problema, né, de hidrodinâmica ou de aerodinâmica, né? Então, tentar minimizar aí uma força que se opõe ao movimento aí, né, do equipamento, né, no caso aqui da embarcação. Bom, também outros fatos históricos associados aqui à questão, né, da aerodinâmica, da hidrodinâmica. Então, no final do século XVII, né, então em 1887, Isaac Newton publica a sua obra aqui chamada de Principia, né, que apresenta aqui um volume dedicado à mecânica dos fluidos, né? Então, Isaac Newton estudou vários fenômenos aí, né, da física. Um deles aqui é a mecânica dos fluidos. Bom, só que a teoria aqui, né, o modelo proposto por Newton para a parte, né, de escoamento de fluidos era basicamente esse apresentado na figura aqui desse slide 5. Então, o que a gente teria aqui, né, no escoamento do fluido, né?
Então, o fluido, ele poderia ser simbolizado, né, como um fluxo, né, retilíneo aí de partículas discretas, mas se esse fluxo, né, encontrasse qualquer corpo aí, né, em seu deslocamento, né, o que aconteceria? A presença aqui desse corpo, ele não modificaria aí o fluxo do fluido, né? Então, seria algo como está apresentado nessa figura. Então, as linhas, né, que representam aqui seriam linhas de corrente, elas continuariam aí de forma, né, paralela e simplesmente ao tocar, né, encontrar aqui esse corpo, elas então modificariam seu comportamento, né, seu movimento para percorrer aqui a superfície desse corpo, né? Então, seria uma condição aqui, né, que é correspondente ao que a gente chama hoje de condição de escorregamento, né? Então, o fluido chegaria até a superfície, né, desse corpo e somente quando ele chegasse à superfície, ele modificaria seu comportamento, né, sua direção. Bom, esse modelo, né, foi amplamente adotado durante, né, os séculos 16, 17 e 18, né? Só que ele tem, né, um ponto, né, bastante falho. Por quê? Porque ele apresenta, né, resultados que acabam sendo imprecisos, né, para a maioria dos fluidos, quando comparados com dados experimentais, né? Então, esse é um ponto aqui muito importante, né, dessa teoria que foi apresentada aí por Newton. Bom, só que esse ponto aí, né, dessa teoria apresentada por Newton, ela acabou perdurando aí por bastante tempo, né? Então, no século seguinte aqui, né, em 1777, Jean d'Alembert, né, realizou uma série de experimentos para medir aí, né, a força de resistência, né, que seria então o arrasto aí, né, sobre navios em canais. E o que aconteceu? Ao verificar, né, ao medir essa força de resistência, ele verificou que esse modelo que foi apresentado inicialmente aqui por Newton, né, a gente poderia encarar essa figura aqui, né, do slide 5 como sendo o quê? O escoamento, né, dentro aí de um canal, e esse corpo aqui como sendo o casco, né, de um navio, visto aí de cima, né? Então, ele observou o seguinte, que esse modelo de Newton poderia ser empregado apenas quando o ângulo θ estivesse entre 50 e 90 graus. Esse ângulo aqui. Bom, então, o que acontecia, né? Esse modelo apresentado aqui por Newton, ao ser empregado, né, ele falhava para prever aqui a força de resistência, né, o arrasto sobre, né, o casco do navio. Se o ângulo, né, ali θ, ele fosse menor do que 50 graus. Apenas para ângulos maiores, né, ele conseguia prever de forma, né, acurada. Bom, alguns anos mais tarde, né, então, Leonardo Euler, né, também observou algumas inconsistências desse modelo aí apresentado por Newton. Então, Euler notou o seguinte, que antes de atingir a superfície sólida, né, em ângulo, as partículas de fluido eles se modificam a direção à velocidade do escoamento, né? Então, o que acontece na realidade é algo parecido com o que é mostrado nessa figura aqui, né, do slide 7. Então, o escoamento, mesmo que ele seja originalmente, né, paralelo,
com linhas de corrente aqui paralelas, ao encontrar uma superfície sólida, né, ele vai ter uma mudança aqui de direção, né? Então, o modelo proposto aqui por Newton, né, era esse modelo aqui, em que não ocorria nenhum tipo aqui de mudança de direção até que o fluido atingisse exatamente o sólido. No modelo, né, observado por Euler, na realidade, o que acontece? Existe uma modificação aqui, né, do perfil de velocidades já antes do fluido tocar esse sólido, né? Então, o fluido ele vai tender a fazer o quê? A escoar de forma paralela à superfície sólida. Então, Euler observou isso aí, né? Bom, um outro ponto aqui, né, histórico. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, né, os alemães aqui desenvolveram um míssil chamado de V2, né? E esse míssil V2, ele tinha aqui, né, como característica principal um voo de tipo aí supersônico, né? Então, ele tinha uma velocidade de voo maior do que a velocidade do som, né? Bom, e para que ele pudesse, né, alcançar essas velocidades, ele tem uma característica, né, aqui marcante, que é o seguinte: a região, né, da ogiva aqui, que é o nariz, tinha um perfil aqui pontiagudo, né, diferente de outros perfis, né, anteriores ali, que eles eram perfis, né, ovais, né, ou perfis ali abaulados. Esse míssil aqui, o V2, ele tinha essa região aqui, né, pontiaguda do nariz. Bom, durante a década de 1950, né, foram desenvolvidas aí diversas armas nucleares, né, e mísseis intercontinentais, né? Então, nessa época aí, as duas grandes superpotências, né, militares eram a extinta União Soviética, né, e os Estados Unidos, e eles então fizeram, né, uma corrida armamentista de tal maneira que desenvolveram diferentes tipos aí de bombas, né, de armas nucleares, e também mísseis que poderiam alcançar, né, um território do outro aí em questão de minutos, né? Então, para que esses mísseis, né, tivessem essa capacidade de atingir, né, alvos aí a milhares de quilômetros de distância, né, em baixíssimo tempo, né? Então eles teriam que desenvolver, né, velocidades aí muito elevadas. Então, na realidade, esses mísseis intercontinentais eles acabavam, né, tendo aí que desenvolver voos, né, suborbitais com velocidades aí, né, da ordem de 510 a 560 metros por segundo. Bom, só que a gente tem então, nesse caso aqui de um voo suborbital, um pequeno problema. O que é, né? Esse míssil teria que sair da região, né, da baixa atmosfera, da troposfera, né, ir para uma região ali da estratosfera e depois reentrar, né, na região da troposfera. Então, esse míssil teria que fazer uma reentrada atmosférica. Essa reentrada atmosférica, né, então ela provocaria aí, né, um arrasto bastante elevado, né, a formação de uma configuração, né, chamada aí de onda de choque. Essa onda de choque, né, então ela poderia causar a explosão do artefato nuclear antes, então desse míssil atingir o alvo. Então a tendência aí seria a do míssil ele explodir na atmosfera, né, e contaminar toda a atmosfera terrestre. Bom, então ocorre, né, esse problema que deveria ser resolvido. Qual seria então
as possibilidades de resolver, né, esse problema. Então, uma primeira solução aí apontada, né, seria a de utilizar também uma geometria pontiaguda, como foram feitos, né, os mísseis V2 aqui, né, desenvolvidos pela Alemanha. Então, nesse caso aqui do V2, né, ele tinha aí essa geometria aqui mais pontiaguda, né, só que ele tem um detalhe, esses mísseis, né, eles eram mísseis que não faziam aí uma saída da atmosfera, da baixa atmosfera, né? Então, eles foram projetados aí para cruzar uma distância relativamente pequena, né? Aí entre a Alemanha e a Inglaterra, né? Então, é uma distância muito menor do que a existente entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, né? Então, o que acontecia aqui nesse caso, né? Existia, então, um problema básico que seria conseguir manter aí, né, um escoamento do tipo laminar sobre a superfície desse veículo, né, desse míssil. Então, caso, né, ocorresse um escoamento turbulento, essa solução aqui, ela não bastaria para que não ocorresse a explosão do míssil, né? Então, o problema a ser enfrentado para essa solução é a dificuldade em manter o escoamento aqui, né, de classe laminar. Então, na prática, né, sempre se obtinha aí escoamentos do tipo aí turbulento. Bom, então, uma outra solução, né, então, que foi apresentada, por Julian Allen, né, da National Advisory Committee for Aeronautics, a ANACA, né? Essa ANACA é a agência que deu origem posteriormente à NASA, né? Então foi a seguinte: ao invés de usar um corpo, né, aí com uma geometria mais pontiaguda, empregar um corpo rombudo para a reentrada atmosférica. O que seria esse corpo rombudo, né? Então, todo corpo que tenha, né, um formato mais curvo, né, em sua ponta, ele é chamado aí de corpo rombudo, né? Então, o que aconteceria nessa situação do corpo rombudo, né? Então, a gente tem nessas duas figuras o que, né, é esperado para um escoamento do tipo supersônico, né? Então, para um escoamento, né, a baixa velocidade, né, escoamento a alta velocidade, o que vai acontecer? No caso de um corpo, né, da forma pontiaguda, forma-se aqui, né, uma estrutura, que é uma estrutura chamada de onda de choque. Essa onda de choque, né, é uma onda de choque do tipo oblíqua, né? Então, ele se forma aqui, né, junto à superfície, né, e à ponta desse corpo. O que vai acontecer? A região entre, né, a onda de choque e o corpo, né, é uma região relativamente pequena, né, de tal maneira, né, que ocorre o seguinte: a onda de choque, ela sempre vai, né, converter parte da energia cinética, né, que ocorre aqui do escoamento, em energia térmica, né? E então, né, como a região aqui entre a onda de choque e o corpo é uma região relativamente fina, né, a gente observa uma pequena transferência de calor, né, aí para o ar e, na verdade, a maior parte do calor, né, gerado aí pela onda de choque, ela acaba sendo transferida para o corpo, nessa configuração de um corpo aqui pontiagudo. A onda de choque é uma onda de choque mais fraca, né, mas a maior parte do calor gerado por essa onda de choque, então, é transferida para o corpo.
Numa configuração, né, agora, ao invés de ponte aguda, uma configuração rombuda, né, como é esse caso aqui, o que vai acontecer? Bom, o perfil da onda de choque gerada é um perfil um pouco diferente. Então, ao invés de se gerar uma onda de choque aqui, né, oblíqua, mais fraca, gera-se uma onda de choque aqui, né, mais separado aqui da geometria do corpo e uma onda de choque mais forte. Só que nota-se o seguinte, que a região de ar entre a onda de choque e, né, a parede aqui, a superfície, né, desse corpo, é uma região maior. Então, o calor gerado pela presença aqui, né, dessa onda de choque, ela vai ser transferida preferencialmente, né, para o ar e em menor grau aqui para o corpo. Então, nessa situação aqui, né, o aquecimento do corpo aqui, né, ele acaba sendo um aquecimento menor. E é justamente na região, né, aqui, frontal, né, do veículo, né, no caso do míssil, que se encontra a ogiva aí, né, que seria então a carga útil, né, aí do míssil, né? Então, no caso aqui do corpo rombudo, né, o aquecimento ele sempre vai ocorrer, né, de forma preferencial em relação aí, né, para o ar atmosférico e não em relação à estrutura do veículo. Então, essa solução, né, foi a solução adotada para para essa classe, né, aí de míssil, de veículo, né, intercontinental. Bom, quais são as variáveis, né, então, fundamentais que a gente vai ter aqui no estudo, né, de aerodinâmica? Então, a gente tem basicamente 4 grandezas aí fundamentais, né? Então, qualquer estudo de aerodinâmica vai envolver essas 4 grandezas, né? E grandezas, né, relacionadas aí, né? Grandezas derivadas dessas. Então, uma delas, né, é a pressão, a segunda, a massa específica ou densidade, a terceira, a temperatura e a quarta, a velocidade de escoamento. Então, essas são as 4 grandezas, né, principais quando a gente pensa em um problema de aerodinâmica. Então, aqui a definição, né, dessas grandezas. Então, pressão, né? Pressão basicamente é uma força dividida por uma unidade de área, né? Então, ela é uma força, né, normal exercida em uma superfície devido aqui a uma taxa temporal de mudança de quantidade de movimento. Então, a gente tem aqui como unidades básicas, né, Newton por metro quadrado, ou Pascal, né, esse aqui na SI, no sistema internacional, mas existem aí outras, né, unidades aí também que acabam sendo, né, encontradas para pressão. Então, por exemplo, Dina por centímetro quadrado, Libra-força por pé quadrado, né, ou atmosferas. Então, tenho várias unidades aí de medida de pressão. Temperatura, bom, temperatura ela está relacionada basicamente com a energia cinética média de partículas, aí, né, no caso aqui do gás, né? Então, essa energia, né, cinética média, ela vai nos fornecer aqui, né, uma grandeza que é medida, então, né, em várias escalas também. Então, escala absoluta, né, então 1 Kelvin, ou poderia ter uma escala, né, aqui, que a gente mais encontra no dia a dia, que seria a escala Celsius, né? As escalas aqui, né, britânicas, que é o Rankine, que é a escala absoluta, né? Ou Fahrenheit, né? Também uma escala aí britânica. Bom, forças e momentos, né? Então, quando a gente pensa aí na aerodinâmica, né, em si,
um dos pontos aí fundamentais, né, do estudo da aerodinâmica é tentar avaliar, né, as forças e os momentos aerodinâmicos sobre, né, os diferentes corpos. Né? Então, toda vez que a gente pensa em aerodinâmica, né, um ponto aí final, né, desse estudo seria o quê? Basicamente, a gente poder calcular, né, as forças e os momentos aí exercidos sobre um dado corpo, né, uma dada estrutura. Bom, essas forças e momentos, na verdade, elas possuem apenas duas fontes aí, né? Então, uma delas está associada às pressões, né? Então, a distribuição de pressão sobre a superfície do corpo. Então, logo, né? Uma pressão multiplicada por uma área, ela vai fornecer aí uma força. E também as tensões cisalhantes sobre a superfície do corpo. Então, tensão cisalhante, ela tem a mesma unidade aí, né, da pressão. Então, multiplicando aí a tensão cisalhante pela área, né, desse corpo, também eu tenho aí uma força. Então, se eu integrar aqui, né, uma distribuição de pressão e uma tensão de cisalhamento sobre a superfície do corpo, a gente vai ter a força aerodinâmica resultante e um aumento sobre o corpo. Né? Então, eu teria aqui, né, a integração de toda a pressão. A pressão, ela sempre vai ocorrer de forma, né, normal à superfície do corpo. E a tensão cisalhante, ela sempre ocorre de forma, né, paralela a essa superfície. Né? Notem o seguinte, né, que a cada ponto a gente vai ter aí, né, uma pressão e uma tensão cisalhante. Então, todos os pontos aqui sobre uma dada superfície vão fornecer, né, uma pressão e uma tensão cisalhante. E fazendo a integração, então, de todo o campo de pressão e toda, né, o campo aqui de tensões, a gente vai obter, né, uma força resultante e um aumento aqui também resultante. Bom, para que a gente possa, então, né, avaliar essa questão, né, de aerodinâmica, né, de forças aerodinâmicas, momentos aerodinâmicas, né, sobre um dado corpo, vamos verificar aqui também a nomenclatura básica, né, que vai ser empregada aí ao longo da disciplina. Né? Então, um dos pontos aí, né, que a gente vai estudar são os chamados aerofólios, né? Aerofólios são estruturas aí bidimensionais. E esses aerofólios, então, eles têm, né, uma certa nomenclatura aqui associada, né? Então, esse slide aqui, né, o slide 18, ele traz aqui os elementos básicos, né, de nomenclatura para um dado aerofólio. Então, quais são esses pontos, né, principais? Então, o aerofólio ele vai ter um perfil, né, aí, no princípio, né, qualquer. Então, normalmente ele vai ser escolhido aí, né, de acordo com as necessidades de projeto, mas ele vai ter sempre o seguinte, né? Então, o primeiro ponto desse aerofólio que está em contato com o fluido, né, ele é o chamado bordo de ataque. Então, o ponto aqui, né, que está, né, que é o primeiro ponto sendo atingido aqui, né, pelo fluido, é o chamado bordo de ataque. O último ponto em contato aí com o fluido é o chamado bordo de fuga. Então, a gente tem bordo de ataque, é o primeiro ponto, o bordo de fuga é o último ponto. A linha, né, reta que une esse ponto que é o bordo de ataque até o bordo de fuga, né, ele é chamado aqui, então, de corda. Então, a corda é essa linha reta que une, né, o primeiro ponto em contato com o fluido até o último ponto em contato com o fluido. Bom,
O perfil aqui, né, do aerofólio, então ele vai ter o seguinte, né? Ele é um perfil aqui bidimensional, né? A linha, né, que vai então ser a região, né, do ponto, né, médio entre a região superior e a região inferior, né, desse aerofólio, é a chamada linha de curvatura média. Então, região aqui, né, superior do aerofólio é chamado de extradorso, a região inferior do aerofólio é chamado de intradorso, né, e a linha de curvatura média seria o lugar geométrico, né, exato entre esses dois, entre, né, o extradorso e o intradorso, é o ponto médio. Bom, dependendo do perfil, né, do aerofólio, o que vai acontecer? A corda e essa linha de curvatura média são coincidentes. Dependendo do formato do aerofólio, eles não são coincidentes, né? Então, o fato aqui da corda e da linha de curvatura média, né, serem ou não coincidentes vai depender aqui do formato do aerofólio considerado. De uma forma geral, né, a gente tem essas linhas coincidentes para aerofólios chamados de aerofólios simétricos, né? Bom, a distância máxima, né, que ocorre entre a linha de curvatura média e a corda é chamada de flecha. Então, a flecha aqui, né, é essa região, essa distância máxima que ocorre entre, né, a corda e a linha de curvatura média. E aqui também, né, com relação a essa corda, né, localização, a orientação da corda, né, e o vento relativo, a gente tem então o chamado ângulo de ataque, né? Então, esses seriam a nomenclatura básica aqui utilizada para um dado aerofólio, né? Aqui abaixo, então, está, né, esses mesmos tópicos aqui, mas, então, né, a nomenclatura em inglês. Então, o bordo de ataque, né, é o leading edge. Então, essa região aqui, que é o bordo de ataque, é o leading edge. O bordo de fuga, né, é o trailing edge. A linha, né, a corda aqui é a chord line, né? A linha de curvatura média, né, é o mean camber line. A região, né, a flecha, né, aqui é o camber, né? E aqui então também tem a espessura, né, máxima do aerofólio, que é, né, que é a thickness, né? Então aqui são os itens de nomenclatura, só que, né, em língua inglesa. Bom, toda força então aerodinâmica, né, aí que ocorre sobre um dado corpo, né, sobre uma dada geometria, ela é composta aí, né, por forças de pressão e forças de cisalhamento, que são integradas sobre essa superfície do corpo. Mas essas forças, então, né, aerodinâmicas, a força resultante, ela normalmente ela é decomposta, né, em componentes. Quais são essas componentes? Bom, então existem duas possibilidades aqui de componentes a serem consideradas. Uma delas é a chamada sustentação, né, e arrasto, par sustentação arrasto. Nesse caso de sustentação e arrasto, o que acontece? A sustentação é sempre orientada na vertical, o arrasto sempre orientado na horizontal. Então, esse é um par, né, de componentes aqui da força resultante. Uma outra possibilidade aqui, né, de se trabalhar com essa força resultante, né, essa decomposição da força resultante, é considerar o par força normal e força axial. Força normal e força axial vão estar associadas a quê?
à corda, né? Então, é uma força normal à corda, uma força axial, né? Então, paralela à corda. A gente nota o seguinte, né? Que se a gente tiver um ângulo de ataque, né, nulo, o que vai acontecer? A sustentação, né, ela se confunde com a força normal, o arrasto se confunde com a força axial. Uma vez que esse ângulo aqui, né, o ângulo de ataque, não é nulo, então vai ocorrer um ângulo, né, entre a força normal e a força de sustentação, e um ângulo também entre a força axial e a força de arrasto, né? Então, a gente tem essa diferenciação, né, entre os pares de forças, né? Forças de componentes aqui, né, da decomposição da força resultante. Então, sustentação, né, é sempre a componente, né, da resultante perpendicular à velocidade. O arrasto, né, é sempre a componente aqui, né, da resultante paralela à velocidade. Força normal, componente da resultante perpendicular à corda. Força axial, componente da resultante paralela à corda. Aqui a relação geométrica, né, entre sustentação, arrasto, força normal e força axial. Essas relações geométricas, né, são obtidas aqui dessa figura, né? Então, eu posso fazer aqui, né, a projeção, né, de uma componente sobre a outra. Então, posso, né, fazer a projeção, por exemplo, da normal sobre a sustentação, ou o contrário, né, a sustentação sobre o normal. Mesma coisa, né, a força de arrasto. Posso projetar sobre, né, a normal sobre a axial, né? Então, aqui eu tenho as duas expressões, né? A sustentação a partir da componente normal e da componente axial, o arrasto a partir da componente normal e da componente axial. Bom, uma nomenclatura, então, para integração aqui, né, da pressão, já que a pressão e a tensão de desalhamento, né, são os elementos, né, que vão compor, a princípio, essa força resultante. Então, vamos ver essa nomenclatura aí de integração. Então, a gente utiliza normalmente, né, a nomenclatura em inglês, né? Então, aqui o bordo, né, de ataque, leading edge. A gente vai utilizar, então, esse símbolo aqui, né, LE, indicando o bordo de ataque. O bordo de fuga, né, também chamado aí de trailing edge. Então, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, letras TE. A região, né, chamada de extradorso, né, que é a região superior aqui do perfil, né? Ele vai ser utilizado o índice U, que é, né, índice de upper, e o L é utilizado aqui para o intradorso, né, que é então a letra aqui para lower, né? Então, upper para extradorso, lower, né, para intradorso. Então, pensando, né, nessa configuração, as forças aqui no extradorso, né, elas vão estar associadas a quem? Uma componente da pressão, uma componente da tensão, né, cisalhante, e para a força axial também, né, uma componente da pressão, uma componente da força cisalhante. No intradorso, da mesma maneira, né, tenho pressão e tensão cisalhante, né, pressão, tensão cisalhante, tanto para normal quanto para axial. O que a gente nota aqui, né, o sinal para pressão, né, ele vai ser diferente no extradorso em relação ao intradorso, né? Por quê? A gente tem que lembrar o seguinte, que a pressão sempre vai estar, né, apontando para dentro aqui desse corpo. Então, na região do
extradorso, né, o que acontece? A pressão sempre vai ter uma componente para baixo. Na região do intradorso, a pressão sempre fornece aí uma componente de força para cima. Né? Então, por isso que vai ocorrer essa diferenciação aqui de sinais, né? Menos P aqui para extradorso e P positivo para o intradorso. Tensão cisalhante já não tem essa diferença. Tensão cisalhante ele sempre vai apontar, né, aí para o mesmo sentido, seja no intradorso, seja no extradorso, né? Então, força normal e axial por unidade de comprimento, né, vão ser obtidas integrando essas expressões aqui, né, que estão associadas às forças ao longo de toda a superfície. Então, eu vou integrar do bordo de ataque até o bordo de fuga. Então, vai resultar, né, em expressões que são essas expressões aqui. Convenção de momento, né? Então, momentos aerodinâmicos aqui, né? Para um aerofólio e para uma asa, o momento é positivo no sentido aqui, né? Horário, ele é negativo no anti-horário. Também posso aplicar, né, as expressões de momento, aí, a partir dessas fórmulas aí de pressão, né, e tensões. Então, faço integração, né, desde o bordo de ataque até o bordo de fuga. E um ponto bastante interessante, né, é o seguinte, quando a gente trabalha aí, né, com aerodinâmica para asas, aerodinâmica para aerofólios, né, ao invés de a gente trabalhar com a força ou com o momento, né, aí, de uma forma, né, dimensional, muitas vezes a gente recorre ao que a gente chama aqui de coeficientes adimensionais para forças e para momentos. A vantagem, né, da gente trabalhar com esses coeficientes adimensionais é o seguinte, que o mesmo perfil, né, aí, por exemplo, eu tenho um certo perfil de aerofólio lá, vamos supor um perfil, né, padronizado, um NACA 0012, né? Ele tem um certo coeficiente aí de pressão. O que vai acontecer? Esse perfil NACA 0012, ele vai ter o mesmo coeficiente de pressão se ele tiver ali uma corda, né, de 5 centímetros, ou se tiver uma corda ali de 50 centímetros, né, ou uma corda de 1 metro, desde que ele opere com a mesma, com o mesmo ângulo de ataque, né, ali. Né? Então, ele vai ter o mesmo perfil, o mesmo número de Reynolds, né, mesmo ângulo de ataque, ele vai ter o mesmo coeficiente ali adimensional, né? Então, o mesmo coeficiente de pressão, o mesmo coeficiente de momento ali, né? Então, para que a gente tenha esses coeficientes, né, na forma adimensional, então a gente define alguns parâmetros, né, de adimensionalização. Quais são eles, né? Um deles é a chamada pressão dinâmica. Então, a pressão dinâmica, né, é definida a partir dessa expressão aqui, apresentada no slide 27. Então, ela é meio, né, da massa específica multiplicada pela velocidade, né, do fluido aí, em escoamento, né, ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama aí de pressão dinâmica. Bom, se a gente for verificar a unidade, né, dessa variável aqui, a gente vai notar que ela tem a mesma, né, unidade aí de pressão, né? Por isso que é chamada então de pressão dinâmica. Bom, com base nessa pressão dinâmica, então, são definidos aqui, né, os chamados coeficientes adimensionais. Então, um deles, né, o coeficiente de sustentação. Então, uma pressão multiplicada por uma área, né, vai me fornecer uma força. Uma força dividida por força dá um adimensional. Então, o coeficiente de sustentação é força de sustentação dividido, né, pelo produto entre
pressão dinâmica e uma área de superfície, né? Coeficiente de arrasto. Bom, é uma força que é a força de arrasto dividido por produto entre pressão dinâmica e uma superfície. Algo semelhante para as forças, né? Coeficiente de força normal e força axial. Coeficiente de momento. Bom, coeficiente de momento é momento, né, dividido pelo produto aqui, entre pressão dinâmica, uma área de superfície e um comprimento, né? Bom, mas o que são, então, né, essas áreas e esse comprimento que aparecem, né, nesses coeficientes adimensionais? Então, a gente tem que definir, né, algumas áreas, alguns comprimentos aí, né, de referência. Então, um caso aqui, né, no caso de uma área, de uma asa, né? Então, para uma asa, essa área é considerada a área planiforme da asa. Então, essa asa, a gente, né, seria uma vista aí de topo da asa, né? E a projeção, então, dessa asa sobre, né, o plano. Então, a gente teria uma vista de topo, a projeção aí, né, da asa sobre esse plano. Então, observaria essa área ali, que vai ser utilizada para calcular esses coeficientes. Comprimento de referência. Bom, uma asa não necessariamente ela tem, né, a mesma corda ao longo, né, de todo o comprimento. A gente poderia, então, trabalhar com uma corda média aí, né? Caso, por exemplo, de uma esfera, né, qual seria a área considerada? Então, a gente pode considerar a área de seção transversal, né? Não área de superfície, mas área de seção transversal. Também seria, né, a projeção aí dessa esfera sobre um certo plano. E comprimento, né? Comprimento característico, por exemplo, seria o diâmetro. Para corpos bidimensionais, né, como é o caso aí de aerofólios, o que acontece? Bom, corpos bidimensionais eles não vão ter aí a profundidade, né? Então, no caso, né, de um aerofólio, ou a profundidade, né, é infinita, a gente considera como sendo infinita, né, ou ele não tem uma profundidade. Então, esses coeficientes aí adimensionais, eles vão ser dados aqui, né, são normalmente colocados como coeficientes com letras minúsculas. E daí essas forças, né, esses momentos são forças e momentos por unidade de comprimento. Bom, a área de referência, né, ele vai ser basicamente o quê? A área de referência é a corda multiplicada, né, por um comprimento aí unitário. Então, ele vai ser a própria corda, né? O valor numérico dele. Então, um outro parâmetro, né, também que pode ser levado em consideração aí como, né, valor adimensional é o chamado coeficiente de pressão. Coeficiente de pressão, né? Então, ele vai ser o quê? Vai ser uma diferença de pressão dividido pela pressão dinâmica. Qual que é essa diferença de pressão? É a pressão local subtraída aí da pressão, né, do escoamento livre, pressão termodinâmica do escoamento livre. Coeficiente de atrito, né? Então, coeficiente de atrito aí de Fano é a tensão cisaliante pela pressão dinâmica, né? Aqui algumas relações, né, geométricas. Aqui, por exemplo, para um certo perfil, né, um aerofólio. Então, a gente tem aqui, né, esse aerofólio ele tem uma certa corda, comprimento C, né, uma profundidade aqui que é colocado como L, né, unitária, e os eixos coordenados na direção, né, horizontal, eixo X, na direção vertical, eixo Y, e aqui um certo comprimento, né, ds, ao longo desse perfil, né, desse aerofólio. Então, a gente tem o seguinte, né, que esse comprimento dx, ele vai ser o quê? Basicamente, o ds, né, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, e o dy, né, como ele está apontando aqui para baixo, menos ds multiplicado pelo seno θ. E o s, né, que é a área, seria o comprimento multiplicado pela profundidade unitária. Formas integrais dos coeficientes, né? Então,
essas formas integrais são obtidas da integração direta aí, né, dos coeficientes ao longo de todo o comprimento, né, todo o comprimento da corda. Então, posso calcular, né, coeficiente de pressão para a região, né, do intradorso e do extradorso, para poder ter, então, um coeficiente, por exemplo, de força normal. Algo semelhante para a força axial, né? E, de forma semelhante também para momento. Coeficiente de sustentação e arrasto, né? Então, sustentação e arrasto, eles vão estar dependentes aí, né, das componentes normal e axial. Pode, né, geometricamente calcular aí, né, essas componentes a partir, né, dos coeficientes normal e axial. Né? E esses, então, são os pontos aí iniciais, né, principais relacionados a essas forças e esses momentos de aerodinâmica. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto não, professor. Então, vamos ver aqui um conceito também associado aqui à parte de aerodinâmica, que é esse conceito, né, de centro de pressão. E depois, então, daí a gente encerra, né, essa aula. Então, o coeficiente aqui, né, esse centro aqui de pressão, seria o quê, né? Então, ela é uma posição geométrica, né? Então, é um ponto aqui dentro do corpo, né, do perfil, no qual a força resultante, né? Essa força resultante ela vai ser originada pela integração, então, dessas cargas distribuídas, né, que são as tensões salientes e pressão, e ele corresponde, então, né, ao ponto em que a força resultante deve ser aplicada no corpo de tal maneira que o momento resultante no ponto é nulo. Então, seria algo do gênero, né? Então, aqui, né, eu tenho a seguinte situação. Bom, para um aerofólio qualquer, né, eu tenho uma certa força resultante e eu tenho um certo momento, né, aí que é o momento resultante. Então, né, se eu aplicar aí a força resultante no ponto, né, aí do centro de pressão, né, o momento associado aí, né, a esse ponto é um momento nulo. Então, o que a gente tem aí, né? Para um certo aerofólio, centro de pressão, né, ele vai ser correspondente ao ponto no qual, né, sendo aplicados componentes normal e axial da força resultante, garante-se o mesmo momento aplicado no bordo de ataque. Então, se aqui é o centro de pressão, né, eu só tenho as componentes axial, ou a componente resultante aqui. E ele corresponde à mesma configuração, né, dessas forças, que geram, então, um momento sobre o corpo, mas aplicado aqui, né, no bordo de ataque. Então, essa aqui é a distância, né, correspondente ao centro de pressão. Então, matematicamente, né, a posição do centro de pressão vai ser dado por essa expressão aqui, né? Então, menos o momento associado, né, ao bordo de ataque dividido pela componente normal. Uma definição alternativa é que o centro de pressão é o ponto pertencente aí ao corpo, no qual o momento aerodinâmico é nulo. Se o ângulo de ataque é um ângulo pequeno, o que vai acontecer, né? Ângulos de ataque pequenos, esse alfa ele se aproxima de zero. Bom, com alfa se aproximando de zero, seno de alfa também se aproxima de zero. Bom, alfa sendo próximo de zero, né? O que acontece? Cosseno de um ângulo próximo de zero é aproximadamente igual à unidade. Então, né, nessa situação
de um ângulo de ataque pequeno, essa posição do centro de pressão vai ser aproximadamente igual a essa expressão aqui, menos o momento, né, associado ao bordo de ataque dividido pela força, né, de sustentação. Na expressão, né, exata, a gente teria a força normal. Nessa expressão aproximada, a gente tem a força de sustentação. Por quê? Porque se o ângulo, né, de ataque for pequeno, a gente pegar aquelas expressões ali, né, para calcular a força, né, de sustentação, né, aqui, o que vai acontecer? Força de sustentação, né, ângulo de ataque pequeno, esse cosseno de alfa vai se aproximar de 1, esse seno de alfa se aproxima de 0. Então, a força de sustentação, ela se confunde com a força normal. Por isso, então, que eu tenho essa expressão aproximada ali. Então, a gente tem aqui, né, diferentes formas de especificar o sistema de forças e momentos em um aerofólio, né? Esse slide aqui, 41, então, apresenta algumas delas, né? Então, uma das possibilidades, né, seria o quê? A gente aplicar tudo no bordo de ataque, né? Então, força de sustentação, força de arrasto, que são os componentes da resultante, né? E um momento aqui associado ao ataque, né? Então, essa é uma possibilidade de a gente apresentar as forças e momentos aí em um aerofólio, né? Uma outra possibilidade que também, né, é bastante usual é trabalhar com esse comprimento, né, correspondente a 1/4 do comprimento total da corda, né? Isso aí medido a partir do bordo de ataque. Então, aqui ele está, né, nessa figura central. Eu tenho uma distância, né, correspondente a 1/4 do bordo, né, da corda, né, a partir desse bordo que é o bordo de ataque. E aqui, então, colocar força de sustentação, força de arrasto, e um momento que vai ser um momento um pouco diferente, né, desse aplicado aqui no bordo, né, de ataque. Esse aqui ele vai ter um valor, né, um pouco diferente. E esse aqui, então, a nomenclatura M com subíndice aqui C/4, né? Então, 1/4 do comprimento da corda. Então, essa forma aqui também é uma forma bastante usual de ser trabalhada. Uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade é trabalhar com o centro de pressão. Se a gente trabalhar com o centro de pressão, né, força de sustentação, força de arrasto apenas. Por quê? Porque o momento associado a esse ponto aqui é um momento nulo. Então, a gente não teria momento nesse caso aqui sendo calculado, né, a partir desse ponto. Bom, por que ocorre, né, esse caso ali de 1/4 de comprimento de corda, né? Porque ele é um comprimento comum aí em aerodinâmica. Basicamente, ele é um comprimento comum pelo fato de que, para aerofólios simétricos, o centro de pressão ele corresponde exatamente a um comprimento da corda. Então, se a gente tiver um aerofólio simétrico, né, esses dois casos aqui, eles acabam sendo um só. Então, a gente teria, né, a força resultante em 1/4 de comprimento da corda é basicamente aquela força resultante aplicada no centro de pressão. Por isso que 1/4 de comprimento da corda, né, é um comprimento aqui bastante comum para a gente especificar, né, forças e momentos. Relação matemática, né, entre os três casos, então a gente tem aqui momento, né, associado ao bordo de ataque é igual ao quê? Menos C/4 multiplicado, né, pela força de sustentação, mais momento associado a 1/4 de comprimento da corda. E isso aqui é igual a menos XCP, né, multiplicado por L.
XCP é a posição do centro de pressão, né, a partir ali do bordo de ataque, multiplicado pela força de sustentação. Então, esse aqui é uma igualdade, né, que serve para avaliar esses momentos. Dúvidas? Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar esses slides para a gente? Ele parte desse para a turma ali que é a turma do noturno, eu já coloquei dentro da UFPR virtual. Eu devo fazer isso também para a turma do diurno. Tá, beleza. Só mais uma dúvida, professor, quanto às provas, eu li na ficha 2 que elas são assíncronas, é isso mesmo? Sim, Vai ter um período que daí a gente vai entregar, é isso? eu devo colocar, a princípio, naquelas semanas, né, que eu indiquei agora no começo da aula, eu vou colocar ali na UFPR virtual também, né, o plano de ensino, né, mas na ficha 2 acho que também está ali essas datas. E daí, dentro da UFPR virtual, né, nessas semanas ali, eu vou disponibilizar a prova para que vocês, então, né, resolvam e entreguem pela própria UFPR virtual. Então, com um prazo aí de alguns dias para resolverem. Beleza. E o link é sempre esse mesmo aqui, eu vou conseguir acessar a aula ou ele vai mudar? Não, ele deve ser esse aqui mesmo, que eu criei para ele ficar, né, a todas as semanas. Então, a princípio, ele tá pegando até aquelas semanas que seriam as de recesso, mas das de recesso daí não considere. Certo, obrigado. Tiago? Oi, professor, você me escuta? Sim. No slide 41, quando você mostrou a aplicação das forças e momentos no aerofólio, existe alguma coisa que define qual das três possibilidades eu escolho? É o exercício ou não é tão relevante isso agora? Bom, na verdade, são nomenclaturas um pouco diferentes apenas, né? Em especial, a força ali que é apresentada, né, que é a sustentação, e as forças de arrasto, elas sempre vão apresentar os mesmos valores. Apenas o momento, né, que vai ter um resultado diferente dependendo do ponto que a gente considere. Mas, em geral, acaba sendo encontrado, né, os valores aí para coeficiente de momento, né, em momentos aí para esses três casos. Muitas vezes os gráficos eles estão associados a um quarto de comprimento de corda. Então, a gente vai ver mais para frente, né, o uso aí de gráficos para aerofólios, né? Aí, daí tem resultados experimentais. E nesse caso dos gráficos, em geral, ele utiliza um quarto de comprimento de corda. Mas é comum encontrar para esses três casos. Ok. Obrigado. Mais alguma dúvida? Leomar? Professor, o senhor falou que tem duas hipóteses: considerar o aerofólio com um comprimento infinito e desconsiderar o comprimento dele. Em ambos os casos, aquela dimensão é a L, que não aparece, o comprimento? Ele vai ser uma dimensão L ali considerado. Naquela figura tridimensional, né? Sim. Outra coisa que eu não entendi muito bem é aquele perfil do aerofólio, aquele primeiro mostrado lá, ele é simétrico? O primeiro ali que ele é apresentado com a nomenclatura, ele é assimétrico. Que quando ele for simétrico, na verdade, a corda ela vai se confundir com a linha de curvatura média. Uhum. Elas vão coincidir, na verdade. Entendi. Beleza, obrigado, professor.
Mais alguma dúvida? Professor, só uma rapidinha aqui de acesso da UFPR virtual. Eu acho que eu já tinha acessado alguma vez em alguma outra matéria, mas como não tem um padrão muito de acesso dos professores, cada um escolhe onde quer dar aula, qual que seria o acesso ali da UFPR virtual? É o CPF, é o GRR? O acesso ali, ele é o CPF, né? Certo. E se você não mudou a senha, ela deve ser são 8 dígitos. 2 dígitos primeiros ali do dia, né? Daí 2 dígitos para o mês e 4 para o ano. Ah, do Tudo nascimento? junto. Oi? Do nascimento? Nascimento, aham. Tá. Perfeito, então. Obrigado, viu? Mais alguma dúvida? Professor, como que você vai cobrar a chamada? Bom, eu não devo cobrar na maior parte das vezes aqui. Então, ele vai ficar livre. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Bom, então, desejo a todos aí uma boa noite, né? E um bom resto aí de semana. Até a próxima semana. Boa noite, professor. Até mais, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Até mais, professor. Até mais, professor. Boa noite, até mais. Boa noite.